Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Banco de Dados 3. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falarmos um pouco a respeito dos tipos de dados que o MongoDB utiliza e também começarmos a ver as operações básicas sobre um banco de dados não relacional. Vamos lá então? Antes da gente começar a trabalhar com operações básicas, é interessante a gente entender qual é o tipo de dado que o MongoDB trabalha. No banco de dados relacional, por exemplo, quando nós queríamos acessar alguma informação, nós utilizaríamos a linguagem SQL e trabalharíamos, por exemplo, com select, asterisco, from, nome da tabela, where para indicar a condição, quais dados a gente queria selecionar baseado em uma condição. E a estrutura básica de um dado ela era voltada para a questão da tabela, onde nós tínhamos linhas e colunas, onde cada coluna correspondia a um determinado campo e cada linha correspondia aos elementos que nós inseríamos. Já no banco de dados não relacional, nós vimos na aula anterior sobre a estrutura de documentos, que nós adicionamos documentos às collections e cada collection pertence a um database. Dessa forma, para que a gente insira as informações, para que a gente consiga trabalhar com os dados e manipular essas informações dentro do MongoDB, que é a base de dados que nós vamos utilizar, que nós estamos utilizando durante esse semestre, nós precisamos conhecer um pouco sobre a notação e sobre os tipos de dados que o MongoDB suporta, para que a gente consiga inserir da melhor forma as informações, consultar da melhor forma, trabalhar com as operações principais ali dentro da nossa base de dados. Então, a forma e o formato que nós trabalhamos com os dados dentro do MongoDB é através de JSON, que nada mais são do que JavaScript Object Notation, que talvez você já ouviu falar sobre, talvez você já até utilizou, mas de forma geral, a gente pode dizer que ele é um formato de representação dos dados baseados em JavaScript. O próprio nome já fala sobre isso. Esse tipo de informação ele é composto por um conjunto de chave e valor, onde chave seria o atributo que nós queremos adicionar, o nome do atributo, por exemplo, nome, idade, telefone e outras opções que a gente poderia ter ali dentro do nosso sistema, dependendo do tipo do sistema que nós estamos desenvolvendo. E os valores correspondentes a essas chaves. Então aqui a gente tem o nome do atributo. E fazendo uma analogia de forma bem direta, seria as colunas que nós temos dentro de uma base de dados relacional. E os valores seriam propriamente dito os valores que correspondem àquela chave. Então o valor da chave nome, por exemplo, eu poderia ter José da Silva, cidade, Dourados, idade 35. Então o valor ele corresponde a propriamente dito ali a informação, o valor de uma determinada chave. Normalmente esse tipo de notação, que é o JSON, ele é utilizado como um protocolo de comunicação entre sistemas. É comum quando você vai desenvolver um sistema, você precisar se comunicar com outras APIs, precisar se comunicar com outros sistemas. E um dos formatos principais, talvez dos que mais são utilizados nos dias de hoje, é o JSON. A gente poderia citar um outro, por exemplo, o XML, mas nesse caso a gente vai focar bastante no JSON, porque é esse formato que o MongoDB ele entende na hora de inserir as informações. Bom, então a sintaxe básica para você que nunca viu um arquivo JSON, nunca viu um objeto do tipo JSON, a gente tem 4 informações básicas aqui que são importantes a gente entender na hora de escrever os nossos arquivos. O primeiro deles são as chaves, abre e fecha chaves. Ele delimita um objeto, seja um objeto JSON ou um objeto dentro do próprio arquivo JSON. A gente tem os colchetes, que ele delimita um array. Se você já está familiarizado com o JavaScript, você já entende o conceito de arrays e sabe como representá-los aqui, justamente através do colchetes. 2 pontos, ele separa uma chave, que seria o atributo de um valor. Então, por exemplo, eu teria lá nome
2 pontos e aí o nome correspondente que eu quero inserir, tá? Só como exemplo, a gente vai ver isso na prática. E a vírgula, ela separa um conjunto de chave e valor de outro, né? Então, se eu tenho conjunto nome e o valor dele, telefone e o valor dele, para separar esses dados a gente tem por meio da vírgula para fazer isso. Então, essa é a sintaxe básica, a estrutura básica que nós utilizamos, os componentes básicos aqui que nós utilizamos na hora de escrever um arquivo JSON. E a gente vai ver isso na prática ali através de um exemplo de como trabalhar com essa notação. Antes de tudo, é interessante a gente entender os tipos básicos que nós temos através de um arquivo JSON. A gente tem o tipo string, e esse basicamente é os tipos que nós trabalhamos nos nossos arquivos JavaScript quando nós estamos desenvolvendo. Nós temos o tipo string, que são textos, né, separados por aspas duplas ou simples. Então aqui a gente tem, por exemplo, JavaScript ou JavaScript com aspas simples. É um caracteres alfanuméricos que são delimitados por meio de aspas duplas, tá? O segundo tipo que nós temos é o tipo number, que ele representa um número, seja esse número inteiro ou real. Quando a gente fala de inteiro, a gente está falando de números 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Números reais são números com ponto flutuante ou com casas decimais, se você preferir. E esses números, lembrando que eles são, na linguagem JavaScript, separadas por ponto. Então, 23.454. Isso é considerado um número real. 12.25, 3.72. Então, esses são números reais dentro da linguagem JavaScript. Provavelmente você já viu bastante aí sobre isso. Outro tipo aceito aqui dentro de um arquivo JSON é o tipo booleano, que é um tipo lógico que assume valores true ou false. São dois valores possíveis, 0 ou 1, true ou false, da forma como você preferir. E tipo nulo também, que é um valor nulo mesmo. Você tem essa possibilidade de inserir um tipo nulo. Professor, então é o formato JSON que o MongoDB armazena? Esse é o formato que ele entende? A gente vai trabalhar, de certa forma, com o formato JSON, com a estrutura do formato JSON. Mas se a gente for mais a fundo, se até você quiser pesquisar mais sobre isso, na documentação do MongoDB você vai encontrar bastante também sobre esse assunto. Na verdade, o MongoDB ele armazena os dados em um formato que a gente chama de BSON, que é uma serialização do JSON, o JSON em formato binário. Isso é interessante, eu vou até abrir aqui a documentação do JSON, e você consegue ver que a gente tem outras possibilidades que esse formato BSON ele consegue distinguir, por exemplo, dois números diferentes. Por exemplo, eu tenho o formato double e o formato int, que é o formato inteiro e formato com casas decimais. A gente tem o formato object, formato array, formato object ID, que a gente vai entender sobre ele, que basicamente é o que o JSON gera ali quando a gente cria um novo documento. A gente precisa que os documentos tenham um formato único, eles tenham algo que os diferencia de todos os outros. E nesse caso aqui, por padrão, é esse tipo de dado que o MongoDB utiliza para identificar os nossos elementos como únicos ali dentro de um conjunto de valores de documentos inseridos. Então, a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas para que você saiba que a forma como o MongoDB armazena as informações é o formato BSON, que é o JSON em formato binário, serializado, tá? Então vamos voltar e verificar um exemplo de como seria um arquivo JSON para que a gente possa inserir esse arquivo e enxergá-lo ali dentro do MongoDB, que é o que a gente já instalou e conseguiu rodar. A gente vai inserir um valor para entender melhor sobre isso. Eu estou aqui com meu arquivo aberto e a gente vai pensar em vários formatos aqui numa estrutura. Vamos supor que nós estamos inserindo livros em uma biblioteca, Nós temos a nossa base de dados que vai ser uma biblioteca e nós queremos inserir e cadastrar livros ali dentro dessa biblioteca. Então a primeira informação que eu poderia adicionar é o nome do livro. Então eu tenho o conjunto de chave
dois pontos, e aí eu vou adicionar o valor a ele. No meu caso aqui vai ser uma string, então JavaScript na prática. Vamos supor que seria esse o nome do livro que nós queremos inserir. Para que eu adicione um outro conjunto de chaves e valores, eu preciso adicionar a vírgula. Se você visualizar, aqui eu tenho um erro, tá acontecendo um erro ali no final. Por quê? Porque eu adicionei uma vírgula, mas eu ainda não adicionei um novo conjunto de chave e valor. Tá? Se eu não tenho um outro conjunto para baixo, eu não posso adicionar a vírgula porque eu tenho erro ali na estrutura e no formato do meu arquivo JSON. Então vamos para um outro elemento aqui, um outro conjunto de chave e valor. Ano, por exemplo. Qual o ano desse livro? 2021. Uma outra informação que a gente pode adicionar, as palavras-chave aqui sobre esse livro. Então, keywords. E aí, como a gente tem várias palavras-chave, eu posso um formato válido ali dentro de um arquivo JSON. Lembrando que ele está limitado aqui, ó, pelas chaves. Todo arquivo JSON ele é limitado, começa com chave e finaliza com fecha-chave. Eu posso adicionar um array. Então eu vou colocar aqui como palavras-chave: programação, uma outra palavra-chave, web, e uma outra palavra-chave, JavaScript, por exemplo. Então são informações que eu posso adicionar ali. Eu poderia, dentro de um array, adicionar strings e adicionar números também, sem problema nenhum, tá? E a gente vai para um outro campo que a gente tem aqui, que a gente pode visualizar dentro de um arquivo JSON. Por exemplo, eu posso identificar aqui, se é uma biblioteca, por exemplo, se esse livro ele está emprestado. Tá? Eu vou chamar de emprestado aqui, só para a gente saber se ele está na biblioteca disponível ou se ele foi, né, emprestado para alguém para que pudesse ler o livro. E esse campo ele pode ter um formato JSON, true ou false, onde true indica que ele está emprestado e false indica que ele está disponível na biblioteca, por exemplo. É só um exemplo para a gente entender ali os tipos de dados que a gente tem dentro de um arquivo JSON. E por fim, a gente poderia ter um outro campo que eu vou chamar aqui de avaliação. O que seria esse campo? Ele vai me indicar quais são as notas dadas por 3 críticos, por exemplo, a respeito daquele livro. Se o livro é bom, qual é o conceito dele de 0 a 10, tá? Para verificar, por exemplo, se ele é indicado para leitura ou não. Tá? Um exemplo bem básico, mas que você pode entender melhor. E dentro de um arquivo JSON, a gente pode ter um outro arquivo, né? Um outro objeto do tipo JSON, que ele aceita normalmente essa inserção. Então, eu poderia ter aqui, ó, crítica 1. E aí a nota para essa crítica 8.9 para esse livro JavaScript na prática. Eu vou colocar aqui crítica 2 a 7.2 e crítica 3 6.9. Tá bastante divergente aí as notas dos críticos. Só para você entender como funciona e como a gente poderia adicionar um arquivo JSON. Tá? Lembrando que não é obrigatório eu ter um em cada linha. Isso é só por questão visual mesmo, para a gente entender melhor essa definição. Mas para o MongoDB isso não vai fazer diferença. Eu poderia ter tudo um à frente do outro sem problema nenhum. Isso não vai fazer diferença nenhuma para o MongoDB. Uma outra coisa que é interessante também, quando a gente olha para o arquivo JSON, ele é bem semelhante ao que a gente está acostumado no mundo real, né? A gente consegue enxergar esses valores e essas chaves de uma forma bem parecida com aquilo que a gente costuma fazer, uma lista ali no mundo real. Isso é bastante interessante também na hora da gente trabalhar com esses arquivos. Tá? Diferentemente do que a gente tinha, por exemplo, para inserir uma informação por meio do SQL, né? Que isso era bem diferente. A gente precisava separar o nome da tabela, separar quais as informações que a gente quer inserir,
e depois quais os valores dessas informações. O JSON, ele de certa forma facilita essa visualização para a gente. Então aqui, por exemplo, a gente teria um arquivo do tipo string. Tá? Eu estou colocando aqui como comentário à frente, mas o arquivo JSON não aceita comentários, tá? Então na hora de inserir na prática, a gente vai precisar tirar isso. Mas é só para você visualizar os tipos que nós temos aqui. O ano, ele é considerado um tipo number, no arquivo JSON. A gente lembrando que a gente falou sobre number, que seriam números inteiros ou números reais também ali, com ponto flutuante. Aqui a gente teria um tipo array, que é permitido adicionar. Nesses arrays, cada item do array, a gente tem ali strings, né? Programação, web, JavaScript. Emprestado, ele poderia ser considerado um campo como boolean, porque ele aceita apenas dois valores, true ou false. E aqui dentro de avaliação, a gente teria um outro campo do tipo object. Aqui é um objeto do tipo JSON, e dentro dele a gente tem vários elementos aqui, nesse caso tipo number. Tá? Então são esses tipos principais que nós podemos utilizar dentro de um arquivo JSON, e agora a gente vai ver como inserir isso na prática, através do MongoDB. Então para isso eu removi os comentários, porque isso não é válido no arquivo JSON. Eu vou copiar toda essa informação aqui, todo esse arquivo que eu acabei de criar. E eu já tenho o meu terminal aberto para começar a trabalhar. Se eu visualizar aqui, por exemplo, ShowDB, eu tenho as bases de dados criadas já aqui. Vou limpar meu terminal. E aí eu posso, por exemplo, eu vou querer adicionar uma nova base de dados que eu vou chamar de biblioteca. Lembrando que eu não tenho essa base de dados criada ainda, mas o Mongo facilita isso para a gente. À medida que eu inserir uma informação, ele vai fazer essa criação para a gente normalmente. Então, como que eu vou inserir? Então, eu vou colocar aqui, db. A minha collection eu vou chamar de livros.insert. E aí eu abro os parênteses para inserir. E não se preocupa em entender o insert agora, porque a gente vai falar isso no momento mais à frente. E vou colar o elemento que eu quero inserir. Se eu digitar diretamente aqui Ctrl C, ele vai sair do meu arquivo. Ele vai sair do terminal, porque o Ctrl C é um comando no terminal de sair do terminal, de finalizar ali, no caso, o Mongo que está executando. Então, para que eu consiga colar alguma coisa, eu vou utilizar o Ctrl Shift V. E aí eu consigo adicionar uma notação aqui, uma colagem do arquivo que eu tinha acabado de criar. Esses 3 pontinhos significa que as informações estão em linhas separadas, mas isso não vai fazer diferença para o meu arquivo JSON. E aí eu vou finalizar com o parênteses. Ao apertar o Enter, ele vai me mostrar aqui um write result, significa que eu consegui fazer a inserção de, no caso, um elemento aqui, de um document dentro ali da minha collection livros. Então, se eu visualizar aqui, db.livros.find, eu consigo visualizar o documento que eu acabei de inserir. Uma coisa bastante interessante que eu posso utilizar na hora do find é o comando db.livros, vou colocar aqui de novo find. Junto do comando find, eu tenho o comando pretty. O que esse comando faz para mim? Ele vai formatar para mim a minha busca. Então, se eu visualizar aqui, eu tenho o nome que eu acabei de inserir, JavaScript na prática, o ano, as palavras reservadas ali, todas separadas e organizadas através do comando pretty, avaliação, tudo. E ele adiciona também um elemento que a gente chama de underscore ID, que seria no relacional para a gente uma chave primária. Isso é gerado automaticamente se a gente não insere, não coloca na inserção o underscore ID. E esse Object ID ele tem um significado específico, não é aleatório com as informações. Se você analisar
detalhadamente, você vai ver que ele gera nos primeiros bytes aqui qual é o timestamp, ou seja, qual foi o momento que esse Object ID foi criado, né? Isso é bem pensado para que a gente consiga trabalhar futuramente com algumas pesquisas e consiga filtrar as informações aí por meio, por exemplo, de data, por meio de informações que a gente inseriu. Tá? Mas o que você precisa entender é o formato dos dados, a forma como a gente consegue inserir as informações dentro do nosso MongoDB. E aí futuramente a gente vai detalhar todas essas funções aqui, find, insert, a gente vai ir detalhando aqui uma por uma. Beleza? Com isso a gente finaliza por aqui esse conceito de tipos de dados no MongoDB.